estão vendo essa tela aqui, redação? Sim. Essa aqui, eu tenho um arquivo, deixa eu até voltar lá antes, para a gente iniciar nela. O que eu vou passar para vocês? Eu vou começar a passar alguns arquivos que eu tenho lá na plataforma, se vocês quiserem olhar. São arquivos que eu já tinha dado no curso do ano passado. O Júlio, você fez comigo, né? Você já deve ter. Um deles é esse aqui. São histórias da mitologia grega, 18 principais histórias. São histórias que vocês podem eventualmente contextualizar dependendo do tema de redação. Tá? Vai estar lá. Eu vou até abrir o arquivo aqui, que esse meu computador aqui está bem lento. Enquanto abro, deixa eu falando dos outros. Tem um banco de citações, que é um banco de frases prontas para generalistas, né, para temas mais, enfim, sobre educação, sobre vida, sobre sentido da vida, algumas coisas que vocês eventualmente podem se interessar, dependendo do tema, se vocês lembrarem, né, de colocar lá também. Toda aula eu vou atualizando também esse banco de citações. Se vocês quiserem até me dar sugestões, a gente vai colocando aqui. Deixa eu abrir o arquivo da mitologia. Só um pouquinho. Aí, já abriu. É isso aqui, ó. Tem as histórias, tem os deuses primordiais, titanomaquia. É um resumo, tá? Vocês não têm que saber a história, vocês têm que saber só o contexto. Se depois vocês quiserem olhar com calma, a gente vai trabalhar isso também, ó. Tem a Caixa de Pandora. Essa é uma história muito interessante que pode ser contextualizada em uma série de temas de redação. Aí tem o Rapto de Europa. E aqui está só resuminho, tá? Os 12 trabalhos de Hércules. Esse, inclusive, já foi citado em várias redações nota 1000, essa história aí dos 12 trabalhos de Hércules. O Rapto de Perséfone também é uma outra história interessante de se citar. A Guerra de Troia, não precisa nem falar. A saída do Ulisses, enfim, tem uma série de histórias aqui. Depois, se vocês quiserem olhar, vai estar lá. E a gente vai trabalhar uma história dessas por mês. Podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Enquanto eu estiver falando. Ó, eu quero mostrar para vocês hoje, eu peguei essa nota 1000, essa, se não me engano, é de 2017, tá? Do tema dos surdos também. Essa eu não sei quem foi, eu peguei de um arquivo que eu tinha aqui, eu não sei qual foi o aluno, mas eu gostei dela, porque ela está muito bem estruturada, ela está de maneira bem clara, o início, o meio e o fim, se bem que na redação de vocês não precisam fazer da maneira que está aqui. Tá. É uma dificuldade que muitos alunos têm, aquela questão de começar. Como que eu vou começar? Como que eu devo começar uma redação? Então eu queria ouvir até de vocês dois primeiro, como começa uma redação de vocês? De maneira geral, o que vocês pensam em colocar nisso? Primeiro eu faço uma introdução da coisa, o que ela é, aí depois eu vou dando os pulinhos. Tipo um resumo? É. Tá bom. Cara, eu só coloco, tipo, eu começo com no Brasil vigente, aí eu tento contextualizar o tema primeiro, tipo, na parte macro dele, tipo, dar um resumo geral. E eu acho que minha professora do ano passado, eu não lembro se ela disse que tinha que fazer, acho que alguma citação já na introdução, alguma coisa do tipo. Não tem regra sobre isso, né? Se você já quiser, essa que eu vou mostrar para você já tem, né? Mostre que você está... É aquilo que eu falei, a porta de entrada da redação, a introdução é importante, porque já vai mostrar para o corretor o nível que vocês estão. Então, se você já começa com uma citação, é legal, é importante, só que tem que estar no contexto, né? Então, se você força uma citação que não está no contexto, dá o efeito contrário. Deixa eu mostrar para vocês essa aqui, desculpem, então, essa aqui que eu achei bem interessante. Tá? É o tema dos surdos. Tá? Eu separei aqui o verde é a introdução, o azul é o desenvolvimento, que é a argumentação, para mim é a mais importante, e em vermelho a proposta de intervenção. Como vocês estão vendo, ela ficou bem grande. Né? Essa aqui eu não contei, mas deve estar bem próxima de 30 linhas. Aqui está exatamente como o aluno escreveu. Até quando as redações passam para vocês, tem alguns errinhos que passam despercebidos. Então, deixa eu começar a ler. Vamos ler a introdução, junto com vocês aqui. Era daquele tema dos surdos, o mesmo tema da aula passada. O aluno começou assim: na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social deste grupo, especialmente no ramo laboral. Essa foi a introdução do aluno. O que vocês perceberam aqui de diferente? Eu ouvi de vocês primeiro. O que o cara fez aqui? Ele já começou citando Machado de Assis. Exatamente, né?
E o Memórias Póstumas é uma obra clássica, tradicional, né, dele, do Machado. Então, ele já mostrou, assim, a pessoa que está corrigindo, eu, por exemplo, sou corretor do Enem, eu já começo, já pensei, pô, o cara conhece Machado de Assis, fez uma situação completamente dentro do contexto, esse já é um aluno acima da média. Mas, além disso, o que mais que ele fez? Nenhum dos dois? Não, eu tô pensando Vamos aqui. lá. Só essa... Dá pra aproximar um pouco mais a redação. Tá. Deixa eu ver onde que faz exibição ou não. Eu vou até destacar e vou fazer melhor, peraí. Ah, tá no Zoom. Esse PC tá lento aqui. Melhorou? Sim. Aham. Esqueçam o azul, só quero verde. Tá. Então, no início, eu vou estar adiantando aqui, tá tranquilo, ele já quis entrar com a contextualização mostrando que ele tem conhecimento, né? Com o texto de fora, isso que não estava no texto de apoio, né? Pode falar, Eva. Tipo, eu percebi que ele já começou citando, aí depois ele já colocou o Brasil e meio que generalizou assim o problema. Então vamos lá, vamos pro. Ele citou, aqui a primeira frase da contextualização, aí ele fala o seguinte: atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Gente, aqui ele já deu praticamente um resumo da redação dele inteira, que é o que vocês até me disseram nisso, que vocês gostam de fazer. Ele contextualizou o tema e já mostrou para o corretor, olha, meu ponto principal é esse. É isso que eu vou trabalhar aqui na redação. Então, essa foi uma introdução clássica, vamos dizer assim, é uma das mais simples de se fazer. Tem várias, assim, eu não gosto de falar em regras. Tem professor que fala, começa a redação de tal maneira, não tem. Vocês têm que achar uma maneira que deixe vocês confortáveis. Tem gente que gosta de começar a redação com pergunta. Eu mesmo sou uma pessoa que gosta de fazer um questionamento. Então, geralmente, quando eu faço uma redação, eu começo com uma ou duas perguntas, aí eu respondo essas perguntas depois no desenvolvimento. Então, primeiro, não tem regra para fazer. Você tem que começar com o texto, se quiser. Tá? Mas é importante, isso do resumo que você citar é muito importante. Você já jogar o teu argumento inicial de maneira resumida aqui. Essa parte agora é bem importante também. Você não vai justificar, você vai só jogar o teu argumento aqui. A justificativa é aqui na parte azul, é no desenvolvimento. Tá? Então, assim, dependendo do tema que for, vocês vão primeiro fazer um mapa mental, que a gente vai trabalhar isso depois, né? E aí, qual que é o meu principal argumento? O que eu quero falar nessa redação? Eu acho, nesse caso dele, por exemplo, aqui, a situação de exclusão ou preconceito se refere à precária condição de educação. Ele já falou que o problema principal é a falta de educação ofertada aos surdos. Então, pela introdução, você já percebe que a argumentação dele vai ser baseada nisso, né? Aí ele fala que é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral, mas ele vai tratar muito disso, tá? Da dificuldade de educação. Tranquilo até aí? Vamos lá. Vamos agora para o desenvolvimento. Aqui é o famoso C3 e C4. Tá? Então, o que a gente espera de vocês aqui? Aqui onde vocês... Essa talvez seja a parte que vai exigir mais treinamento, que é a parte de argumentação e justificativa. Então, aqui no desenvolvimento, vocês vão argumentar, colocar o ponto de vista de vocês, e é muito importante que vocês expliquem esse ponto de vista depois. Então, tudo que vocês jogarem aqui, que vocês não contextualizarem, deixarem só jogado, vocês vão perder ponto no C3 e no C4. E a maneira como vocês explicam também, como vocês contextualizam, também pode tirar pontos de vocês do C4 em especial. Tem que ter uma ordem. Então, joga o argumento e explica. Vamos ler então essa... Deixa eu voltar aqui. Agora a parte azul. Tá? O que esse rapaz fez aqui? O rapaz ou menina, não sei de quem foi a redação.
desenvolvimento. Convém ressaltar, a princípio, que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Vejam que ele já entrou novamente no assunto principal, que para ele é a educação. Uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Vamos lá. Então, o argumento dele aqui qual que foi? Aqui, ó, a má formação socioeducacional do brasileiro, que é um fator determinante para a permanência da precariedade de educação para deficientes auditivos. Então, quer dizer, nós temos um problema grave de educação para os deficientes auditivos no país. E aqui, ó, uma vez que ele está explicando, né, o que ele argumentou. Uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Então, está querendo dizer, quem não é surdo-mudo praticamente vira as costas para isso. Ele não precisa, então ele não vê a necessidade desse tipo de educação. Tá? Podem falar alguma coisa se quiserem. Oi, Ana Carolina, agora que eu vi que você entrou. Alguém comentar alguma coisa? Bom, vamos lá então, vou continuando, tá? Então, ó, a importância de você escrever e argumentar em seguida. Tá? Isso, consoante ao pensamento de Arthur Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca, ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange ao respeito às diferenças. Né? Olha aqui, ó, ele escreveu aos respeito, ele errou o dele, passou despercebido, gente. Né? Por exemplo, normalmente não passaria, tá? Esse erro que foi dele, mas redação padrão alto, então passa. Então os errinhos que vocês tiverem, as bobagenzinhas, numa redação desse nível vai passar despercebido. Se fosse uma redação num padrão menor, certamente ele perderia ponto aqui, né? Eu vou até tirar, ó. Esse S aqui não existe. E ele colocou na redação dele. Então, vamos para a segunda frase aqui do cara da menina. Né? Então, ele já cita Schopenhauer, já entra, né, com a segunda citação dele, né, os limites do campo da visão. Aí entra aquela coisa, mas o corretor, a pessoa que está corrigindo, ela vai parar para ver se o Schopenhauer realmente escreveu isso. Né? O Schopenhauer é um autor clássico. Né? Não vai parar. Eu, por exemplo, eu particularmente não conhecia essa citação dele, mas eu estou deduzindo que é uma citação verdadeira. Então, pode até acontecer numa redação nota 1000 do cara colocar uma citação que às vezes não foi a pessoa que escreveu, porque o corretor, como eu falei para vocês, ele tem um tempo limitado, ele raramente para checar algumas situações de que ele está em dúvida. Né? Então, ele vai muito na exclusão. Né? Então, ele coloca os limites da... deixa eu voltar. O que Schopenhauer falou? Os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que a cerca. Então, o que essa frase de Schopenhauer quer dizer? O nosso mundo ele está focado no que a gente consegue enxergar. Então, por exemplo, um problema que não nos atinge, a gente vai deixar passar despercebido muitas vezes. Foi outra citação muito bem colocada aqui na frase. Tá? E aí, novamente, ele volta a contextualizar o que eu falei no início. Isso ocorre porque a educação básica deficitária, novamente volta à educação, e pouco prepara cidadãos no que tange ao respeito às diferenças. Ele já usou a palavra cidadãos 2 ou 3 vezes aqui, ele vai usar novamente. Isso é uma coisa que vocês têm que evitar também, repetição de palavras, mas como eu falei, uma redação alto nível isso passa despercebido. Tá? Não pode acontecer cidadãos, né? Não existe. Inclusive, esse é um erro dos mais comuns em redação, tá? Na lista dos 10 mais. Né? A pessoa que escreve cidadãos em vez de cidadãos. O correto é sempre cidadãos. Vamos a mais um argumento. Então, o cara já colocou uma argumentação, uma contextualização e a justificativa. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. Então, ele já está colocando a razão disso está acontecendo. Né? Então, o governo investe pouco, ele capacita pouco os profissionais disso, e precisa uma melhor estrutura física, que a gente não tem, e essas medidas, elas tornam o ambiente melhor. Vocês percebem que ele já está entrando até na intervenção aqui, ele já deu uma iniciação ao que ele vai falar depois, lá na proposta de intervenção. O que mais que eu quero ver? Em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Deu uma parada, deu uma argumentação. Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito intrínseco aqui está subentendido, né, à sociedade brasileira. Então, gente, essa é uma relação até clássica, no sentido assim, ele fala e ele explica em seguida. Então, ele já dá o exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, que é uma coisa real. Por quê? Aí ele explica por que é difícil isso. Devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Então, assim, quando vocês forem fazer a redação, vocês têm que ter essa preocupação. Tudo que vocês argumentam é importante em seguida vocês explicarem ou vocês contextualizarem. Tá? É isso que vai dar ponto no C3 e no C4. Pode falar.
Alguém vai falar, não? Isso, gente, é muito lindo na teoria, mas vocês vão aprender na prática. Daqui a pouco eu vou entrar lá no grupo nosso, eu vou pegar uma das redações que me foi enviada e eu já vou mostrar para vocês por que vocês perdem ponto no C3 e no C4 aqui. Vamos continuar então. Essa conjuntura, de acordo com as ideias do contratualista John Locke, mais uma citação já terceira, né? Inclusive aqui está errado, John Locke é com M, com N não é com M, tá? Tem um errinho aqui também. Configura-se uma violação do contrato social, entre aspas, né? Já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de novo, falar dos cidadãos, né? Gozem de direitos imprescindíveis, como direito à educação de qualidade, para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, e expõe os surdos a uma condição de ainda maior exclusão e desrespeito. Quer dizer, até o final do desenvolvimento, o cara já colocou 3 citações. Então, é uma pessoa que tem... Isso aqui, como eu falei, eleva o nível da redação de vocês a um patamar bem interessante. Então, geralmente, redação nota 1000, 3 é o número de citações que a pessoa coloca. Eu já vi redação nota 1000 com uma citação só. Eu vou mostrar para vocês algumas depois. Até algumas mais simples. Tá? Tem redação nota 1000 que vocês têm condição total de fazer aqui. Então, o cara fez toda a contextualização. Então, como que ele terminou aqui? Né? Ele fala do John Locke, ele fala do mote do John Locke, no que ele fala da citação do contrato social, e ele explica. Então, é sempre importante explicar. Né? Vamos supor que o corretor não conheça o John Locke, nunca tenha lido nada dele. Aqui o que ele fala. O Estado não cumpre sua função de garantir que os cidadãos gozem de direitos imprescindíveis. Isso precisa acontecer, com direito à educação de qualidade. Para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade, que expõe os surdos a uma condição de ainda maior exclusão e desrespeito. Então, toda a redação da pessoa está baseada numa única coisa, numa única premissa, de que a educação que o Estado oferece é de baixa qualidade aos surdos. O problema todo é esse. Até agora ele está argumentando em cima disso. Ele argumenta e explica, mas o ponto principal dele é esse. Então, esse foi o desenvolvimento dele. Agora, tranquilo até aí? Agora, Sim. Pode falar. Não, só concordei. Tá. Vamos entrar agora na intervenção, que é a parte final aqui. Ó, a intervenção dele deu 13 linhas, deu quase metade da redação. Tá? Isso é um pouco atípico. Uma intervenção, na minha visão, não deve passar de 10 linhas. Né? Mas se ela está muito bem feita, não tem problema. Né? Então, voltando aqui. Ele fez a introdução dele, onde ele botou o ponto principal que ele queria falar, que era a educação. No desenvolvimento, ele explicou a introdução. Tá? Então, para começar uma redação, a gente coloca nosso ponto de vista inicial aqui, sempre que a gente quer provar, a gente explica esse ponto de vista aqui, e aí no final a gente dá a solução que a gente vê. Qual que foi a solução dele? Sempre tem que ter um preâmbulo, né? Ele começa com diante dos fatos supracitados, tem que tomar só cuidado aqui com chavão e clichê, tá? O que é chavão e clichê? São aquelas frases prontas, aquelas famosas, né? O silêncio é uma regra de ouro, enfim, aquelas coisas, isso a gente tem que evitar, né? Isso aqui não é chavão nem clichê. Então ele começou diante dos fatos supracitados, faça necessário, isso é uma construção muito normal em redações, que a escola, com E maiúsculo, promova a formação de cidadãos que respeitem... aqui é outro erro, esse A não tem crase, e ele colocou crase. Que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão, por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupo que envolvam a família a respeito... isso aqui, gente, na minha visão, essas vírgulas aqui estão desnecessárias, está errado, mas passou batido, né? Essa, inclusive, é uma das redações da família com mais erros de construção que eu já percebi, mas que os corretores deixaram passar. Então, vamos voltar aqui. Diante dos fatos supracitados, faz necessário que a escola promova a formação de cidadãos que respeitem as diferenças, que se tira o crase, e valorizem a inclusão, por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupo que envolvam a família a respeito desse tema, visando a ampliar o contato entre a comunidade escolar e as várias formas de eficiência. Então, vamos lá. Qual foi a resposta dele ao problema? Qual foi a solução que ele apresentou? A escola com E maiúsculo. Quando você coloca escola com E maiúsculo, é escola de uma maneira geral, tá? É toda a estrutura escolar, tanto da rede pública quanto privada. Ele quer que a escola promova uma formação de cidadãos, então trabalhem com educação. Então, quem vai fazer? Aqui, o quem dele é a escola de maneira geral, né? E aqui você entra. Não está claro se é poder público, se também é privado. Quando você coloca dessa forma, é que é todo mundo. Então, o quê? O que ele quer que faça? Promover a formação de cidadãos que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão. Como? Como já vem em seguida. Por intermédio de palestras, debates, trabalhos em grupo, que envolvam a família a respeito desse tema. Então, a família é um outro agente. Quem são os agentes? O Estado, a própria família, os membros da escola, né? A respeito desse tema,
e a justificativa aqui no final, visando ampliar o contato entre comunidade escolar e as várias formas de eficiência. Isso aqui, gente, por si só já seria uma intervenção decente. Já tem todos os elementos, não precisaria mais. Agora, o que o cara fez? Ele foi além, né? Ele colocou uma outra ideia. Além disso, é imprescindível que o poder público destine maiores investimentos à capacitação de profissionais de educação especializados no ensino inclusivo e às melhorias estruturais das escolas, com o objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz. Então, ele deu mais uma solução. O que é? Então, ele quer mais investimento, mais dinheiro do poder público. O poder público precisa oferecer mais dinheiro, né? Para quem? A capacitação dos profissionais, voltando àquela questão de educação, né? E melhoria estrutural, melhor estrutura das escolas, para oferecer uma formação melhor. Ele não falou como, tá? Ele não explicou de onde viria esse dinheiro, é importante colocar. Ademais, cabe também ao Estado incentivar a contratação de deficientes por empresas privadas, por meio de subsídios e parcerias público-privadas, objetivando a ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. Encerrou. Então ele deu 3 soluções aqui, né? A primeira, a segunda e a última foi essa aqui. Ele quer que o Estado também incentive a contratação de deficientes por empresas. Na verdade, é uma coisa que o Estado já faz, né? Mas ele quer que melhore, né? Você já tem as cotas hoje, né? Como subsídios e parcerias público-privadas, né? Para melhorar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. E ele termina assim: dessa forma, será possível reverter um passado de preconceito e exclusão narrado por Machado de Assis e ofertar condições de educação mais justas a cidadãos. Perceberam que ele voltou? O que ele falou do Machado de Assis no início, ele terminou agora aqui no final. Mesma coisa que a Thaís fez naquela redação da aula passada, que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá, vamos falar da proposta de Mas, inclusão. tipo, Pode falar. Essa proposta de intervenção dele deixa meio que amplo, assim, tipo, o governo tem que dar dinheiro para fazer a escola. Não teria que especificar mais para, tipo, ficar melhor? Ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, Iago. E eu não daria 200 nesse critério. É importante, assim, quando você fala... Como eu falei, como a redação tá... Quando o cara vai corrigir a redação, ele pega um nível de mediocridade absurdo lá. Então, assim, para chegar numa redação dessa, ele passou por umas 100 padrão 300, 400, 500, fora os zeros, né? Então ele vê uma redação um pouquinho melhor, ele já coloca lá em cima, né? Essa é a vantagem de vocês. Eu falei, vocês vão estar num contexto de pessoas muito ruins em redação. Então, às vezes, uma redação de vocês, é muito comum isso, tá? Vocês saem da redação, puxa, eu não fui tão bem, eu vou ter uma nota boa. E aí vocês se surpreendem com isso. Porque vocês têm que ver esse contexto também. As pessoas que vocês estão concorrendo vão trazer o patamar para baixo. Né? Então, eu não daria 200 por quê? Ele tem que mostrar, é muito fácil falar, o governo precisa dar dinheiro. Da onde vai vir esse dinheiro? Ele não colocou aqui. Né? E outra coisa, não sei se vocês perceberam aqui, ele deu alguma ideia, assim, saiu da caixa, alguma coisa diferente? Vocês viram aqui? Não. Não. Inclusive, ele citou coisas que já existem. Né? E a intervenção, é por isso que é importante, assim, vocês não precisam fazer coisas mirabolantes. Peguem coisas que já existem, que podem ser aperfeiçoadas, que já estão lá, até coisas básicas, e coloquem. Quer dizer, o cara colocou, teve 200, foi uma redação nota 1000. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. A parte aqui das palestras. Tem um lugar como um porto seguro. A redação tem alguns portos seguros. Né? Então, se vocês tiverem um branco durante a redação, independentemente do tema, foquem nisso aqui, né? Realizar trabalhos, realizar palestras em escolas, esse tipo de sugestão serve para qualquer tema praticamente, né? Independente do que aconteça, você educar as pessoas em relação àquilo lá é importante. Então você está com, não sei o que colocar, tenta ver se dá, dificilmente sai do contexto, mas coloquem isso, né? O poder público estimule parcerias público-privadas, a gente vai trabalhar bastante também isso ao longo do ano, mas assim, são propostas de intervenção, são soluções comuns, tá? E que muita gente coloca. Inclusive, se vocês olharem, depois eu vou mandar o arquivo completo. Eu tenho um arquivo aqui com mais de 50 redações nota 1000, que eu vou passar para vocês depois. Vocês vão perceber que tem muitas propostas de intervenção similares, tá? Muito iguais. Então, assim, na minha visão, tá? Essa redação não tem nada demais. Talvez as citações, é uma pessoa que conseguiu contextualizar três situações aqui. Citou Machado de Assis, citou Schopenhauer e falou de John Locke aqui depois, e o resto ele tem uma argumentação um pouquinho melhor. Mas e vocês? O que vocês, alguma coisa chamou a atenção aqui de vocês em especial?
Não, Acho que foi só isso que você disse mesmo, tipo, ele só citou e o resto então, mas foi mais padrão. você percebeu como não é tão difícil assim você chegar numa redação nesse patamar? Aham. Agora, vamos lá, eu vou fechar isso aqui. Deixa eu fechar esse arquivo. Tranquilo aqui, né? Eu vou voltar lá no curso nosso. Eu vou abrir aleatoriamente, tá? Junto com vocês aqui. São as redações que vocês enviaram. Eu vi que tem algumas redações. Mas pra fazer citação assim, você tem que conhecer pelo menos o básico de cada autor, né? Assim, não é cultura geral. Essa parte é mais difícil. Mas não se preocupe com isso, já, tá? Eu acho assim, por isso que o professor dificilmente tira a redação nota 1000. Tá? Eu não conheço nenhum daqui de Cuiabá que já tirou a nota 1000 em redação. Porque não é. Mesmo você tendo uma cultura geral, você tem que dar sorte, e aí é sorte mesmo. Tá? De o tema que caiu, você conseguir contextualizar, você pegar um autor sem você forçar. Porque se você força, em vez de ganhar, você pode perder pontos, né? Então também, eu falei, por isso que vocês não tem que focar na nota 1000, você tem que focar na nota 900. Que essa é uma nota que mais de 100 mil pessoas tiram, né? Então o foco de vocês... Tem corretor que é mais flexível também, né? Muitos. Né? Tem corretor medíocre. Até. Eu conheço corretores medíocres, tá? Daqui de Cuiabá mesmo. Tem, assim, você até não entende. Corretores que eu já trabalhei, que cometem erros de ortografia graves e estão a corrigir o Enem, né? Tem as qualificações técnicas lá, passaram de uma maneira ou de outra. Por isso que o Enem é muito justo, né? Acho que eu falei para vocês de como que é na aula passada, né? Como que ele é corrigido, né? São sempre 3 corretores de regiões diferentes da sua. Então, por exemplo, vocês aqui de Cuiabá vão ter a nota corrigida por um cara lá do Sul e outro cara do Nordeste, vamos dizer assim. Na verdade, são 2, né? E aí, se a nota deles der uma diferença acima de 100 pontos, vai para um terceiro, e aí esse terceiro tem que entrar na média também. Então, assim, ele é feito para evitar discrepâncias, tá? Para evitar... e a maneira até de corrigir é uma maneira, apesar de ter um manual extenso, ela é meio subjetiva. É isso que eu quero até mostrar para vocês aqui. Tá? A maneira que eu corrijo, que é a maneira que muitos corretores de Enem corrigem. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu vou ver qual que é. Eu passei o de vacinação já para vocês esse ano ou não? Não. Vacinação, não. Vacinação passou ano passado pra gente só. Mas eu vou passar porque eu tô cismado com esse tema. Não sei, é um tema que vai cair uma hora, tá? E é importante fazer de novo, até para vocês, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu já coloco até, ó, a redação padrão Enem com o número de linhas, até para facilitar para vocês, tá? Vocês podem fazer até no próprio arquivo doc. Eu vou colocar lá o modelinho doc no portal para vocês. Então, o tema fica esse aqui, tá? Perigos e consequências da redução dos índices de vacinação no Brasil. Tem texto de apoio, tá? O texto de apoio é uma série de estatísticas. Vou colocar aqui. Esse, como eu falei, é um top 5 meu. É um tema que eu acho que uma hora vai cair no Enem. E esse ano é um ano muito bom para... Assim, se tem um ano bom para cair vacinação, é esse, né? Por uma série de fatores. E como a gente está, eu acho, numa linha de textos mais fáceis de redação, esse é um dos que eu apostaria, se bem que vocês não têm que trabalhar com apostas, tem que trabalhar de qualquer tema para vocês saírem bem. Tá? Então fica esse tema de vacinação, se vocês puderem fazer, me mandem ao longo da semana, eu corrijo no final de semana. Se quiserem me mandar no próprio Word, fica mais fácil. Não usem corretor do Word, tá? Não fica fácil demais para mim. Eu já corrijo, devolvo, e se algum de vocês autorizar, eu contextualizo durante a aula aqui na próxima. Obrigado, gente, então, tá? Daqui a pouco não, amanhã eu vou colocar no YouTube, que eu vou editar, vou tirar essa última parte. Qualquer dúvida, mandem e-mail, tá? Abraço para vocês, então. Tchau. Tchau.